Eu vou bater na CBF e eu vou bater forte. Pode botar a imagem aqui. Tira a imagem daí que eu quero a imagem em mim. Para falar a verdade da CBF. O nome do cidadão é Ramon Abad Abel. Esse é o nome. É o árbitro que passou uma vergonha gigante quando não marcou o pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, no empate Flamengo e Palmeiras. Esse jogo poderia mudar a tabela hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu não vou falar isso porque é você inventar desculpinha em cima de arbitragem quando você tem que culpar o time. Agora, a CBF ter a cara de pau de escalar no jogo decisivo do Flamengo amanhã contra o Atlético Mineiro, esse árbitro que teve um erro escandaloso contra o Flamengo no jogo contra o Palmeiras, é uma vergonha. E aqui a gente fala, eu não vou ficar bajulando o CBF, eu não vou ficar assim, ó, no ovo da CBF, como fica muita gente para conseguir entrevista exclusiva, para entrar na seleção brasileira. Eu tô cagando se eu vou conseguir entrar na seleção brasileira ou não. Até porque ninguém liga para a seleção brasileira hoje em dia. Agora, quem não criticar a escalação de um árbitro que prejudicou o Flamengo descaradamente no jogo contra o Palmeiras, ser escalado no jogo contra o Atlético Mineiro, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu faria isso que eu tô fazendo aqui, todo mundo que assiste sabe. Se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Corinthians, se fosse pro Atlético Mineiro, porque é ridículo. A CBF tem que fechar as portas. A CBF, se bobear, os dirigentes da CBF nem sabem que esse cara cometeu o erro que ele cometeu contra o Palmeiras. É uma vergonha e eu sempre falo aqui, a CBF tem que fechar as portas. É uma entidade que enche o bolso adoidado com o futebol brasileiro e não faz nada de bom. O calendário é horroroso, é um lixo. A arbitragem é horrorosa, é um lixo. Os cursos da CBF, os professores que dão curso, ninguém sabe quem são. Ah, vamos lá ter um curso. O próprio Renato Gaúcho falou, vou ter curso com quem? É bem capaz de botar minha mãe, Dona Rosana, para dar curso de futebol pro Tite, pro Jorge Jesus, porque ninguém nem sabe quem são os professores desse curso. Ou seja, a CBF é horrorosa e mais uma vez comete um erro surreal, que coloca em dúvida. Pra que vai colocar em dúvida o torcedor? Bota um cara neutro. E o Flamengo tá revoltado com isso, as redes sociais já estão bombando com isso e tem que ser falado. É uma vergonha essa escolha do tal do Ramon Abad Abel pro jogo de amanhã, decisivo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Porque o pênalti do Rios no Everton Ribeiro foi escandaloso. Eu sei que tem que ter break na rádio, Kaique, mas deixa eu dar meu show. Deixa eu dar meu show. De baixo que ele não está atacando, hein? Relaxa, respira fundo. Isso. Respirei. Respirou. Pronto. Break pra Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, Vanderlei Nogueira, é uma palhaçada da CBF. Tanto o árbitro para escalar vai gerar polêmica num jogo que já vai ser polêmico. Ouça só um pouquinho. Vou ouvir, mas se for contra, eu vou na canela também, se for babar ovo da CBF, hein? Ouça. Vamos lá. Só ouça, relaxa. Enquanto você toma uma aguinha, ouça. Primeiro, na minha opinião, não deveria ter escalado esse árbitro. Ponto. Pronto, já não vai ser Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria adorando. Olha o que eu estou dizendo. Adorando a escalação desse árbitro. É isso. Se ele cometeu a arbitragem prejudicou, não expulsou um jogador adversário, e horas depois ele vai apitar um jogo importante para o Flamengo. Você acha que ele é máquina? Você acha que está na cabeça dele que houve um erro que prejudicou o Flamengo? De quem? O árbitro. Do árbitro? Eu quero saber. O árbitro apitou um jogo e não expulsou um jogador que deveria ter expulsado e todo mundo entende que ele prejudicou o Flamengo nisso. É verdade? Horas depois, esse mesmo árbitro é escalado pela CBF para apitar um jogo que horas antes ele prejudicou. É ruim para o torcedor do Flamengo? Para mim, se eu fosse flamenguista... eu não acho bom. Tá bom, deixa eu concluir. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu acharia ótimo. Teoricamente, na cabeça dele, ele está devendo para o Flamengo. Se ele vai conseguir separar isso, eu não sei.
Ele pode fazer arbitragem nos sonhos, eu não sei. Mas eu acho que a arbitragem, que a CBF prejudicou o árbitro. E é um erro da CBF. Sim, eu comecei falando isso, que ele não deveria ter sido escalado. Mas já que foi, ele colocou um árbitro lá que foi questionado algumas horas, todo mundo achou que o Flamengo deveria ter visto o jogador que entrou duro no jogador dele e colocado para fora. E esse árbitro volta lá. Você acha que a cabeça dele tá legal? Não tá legal. Olha isso. Esse foi o pênalti, que não foi marcado pelo Ramon Abad-Abel. Então. Esse foi o pênalti. O Richard Rios nem olha pra bola. Ele nem olha pra bola. E ele vai no corpo do Everton Ribeiro. E é o uso do cotovelo ainda. Ainda tem uso do cotovelo. Esse foi o pênalti, que todo mundo falou que foi pênalti. Aí vai botar o cara que não marcou esse pênalti pra apitar um jogo decisivo pro Flamengo. Na cabeça é burrice da CBF. É burrice, já falamos aqui. Agora, na cabeça desse árbitro, ele não pode ter virado a chavinha. Ele já viu esse lance, tá todo mundo vendo aí, e ele vai assistir um jogo, ele vai apitar um jogo do Flamengo contra um adversário importante numa situação importante no campeonato. Você acha que esse cara tá à vontade? E tem outra coisa, porque você... Eu não suspeito não, tá? De nada de irregularidade, Isso. Não. Mas só que faz o torcedor... Opa, quem tá brigando comigo pelo título? O Palmeiras. Contra quem que esse árbitro prejudicou o Flamengo? O Palmeiras. Será que esse árbitro vai beneficiar de novo o Palmeiras? Entendeu? Levanta pro torcedor. A CBF pode evitar tudo isso. Pode. E ela não evita. Tá bom, o cara tá escalado, mas pensa no cara. É isso, ele não vai mudar a escala. Pensa nesse cara, como é que ele entra em campo. Ele entra com isso na cabeça. Se ele entrou com isso na cabeça e eu acho que não consegue separar, ele vai evitar muito, de novo, cometer um erro contra o Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo da arquibancada, eu não estaria, pelo contrário, eu estaria até preocupado se fosse outro. É isso que eu acho. Piperno. Ele errou nesse lance, e eu vou dizer o que eu disse ontem aqui sobre uma outra questão de arbitragem que a gente estava discutindo, o jogo Palmeiras e Fortaleza. Eu aprendi com o mestre Silvio Luiz o seguinte: olhe sempre a posição do árbitro. Às vezes passa alguém na frente, enfim, o árbitro não tem a visão muito aberta. Então, o VAR deveria ter chamado, ele vai lá, checa o lance e aí ele toma a decisão. Não houve isso. E claro, aconteceu esse erro. Ele foi escalado de forma inoportuna, até porque então ele traz esse histórico e todo mundo vai lembrar disso, né? Ele já fez boas arbitragens, inclusive no Palmeiras e Flamengo do ano passado, quando muita gente do Palmeiras e muitos comentaristas, inclusive, ficaram questionando a não marcação de um suposto pênalti do Vidal no Gustavo Gomes, e o técnico do Palmeiras, no final do jogo, falou: não foi pênalti. Ele fez uma boa arbitragem, não foi pênalti. Inclusive, o próprio Gustavo Gomes me falou que não achou pênalti. E aí isso desmontou, inclusive, muitas críticas que ele recebeu naquele momento. Mas eu não o escalaria exatamente porque nessa reta final, principalmente num clássico como esse, num jogo que a gente imagina que vai ser muito pegado, disputado, dois times parelhos e tal, qualquer pequeno erro dele, né, vai acabar despertando esse tipo de desabafo que você fez. Agora, a CBF, historicamente, ela faz esse tipo de bobagem. Por exemplo, no final do Brasileiro de 2009, o Simon anulou um gol absurdo do Obina contra o Fluminense do Rio, que deixaria o Palmeiras líder do campeonato naquela reta final. O presidente do Palmeiras, o Beluso, né, num momento aí em que ele acabou se exacerbando, falou: eu vou pegar, se eu encontrar ele na rua, eu vou pegar ele e tal, né? Deu até processo, né? O Simon ganhou e tal, né? E o Simon, em outros momentos, apitou o jogo do Palmeiras de novo. O CBF não deveria ter feito isso. Agora, o erro do Ramon Abad-Abel está muito perto. Foi agora, né? Então, espera mais um pouquinho. Não vai rifar o Ramon Abad-Abel de jogos do Flamengo para sempre. Como é que você acha que é a cabeça dele? Lógico, mas não nessa reta final agora, né, Vanderlei? Ó, vamos lá. O Porcari, né, que é nosso companheiro aí, comentarista de arbitragem, ele manda... o árbitro para o jogo... Ó, ele fala, o problema
é que, pela lógica, por conta do Palmeiras estar lutando pelo título... Não, vamos ler tudo. O árbitro para o jogo do Flamengo seria o Klaus, mas o CNM resolveu preservá-lo por ser paulista. Isso. Olha aí. Por conta do Palmeiras estar lutando pelo título. Óbvio. O problema é que, pela lógica, não poderemos ter árbitro carioca em jogo do Palmeiras. Devido a isso, o CNM escalou o Wilton Sampaio, odiado pelo Abel, mas que é neutro. Vai ser difícil nessa reta final. Tem que excluir árbitros mineiros, gaúchos, cariocas e paulistas. A melhor opção, entender que os FIFAs são neutros, não da Federação Paulista de Futebol ou da FERJ. Ou trazer estrangeiros de primeira linha resolveria tudo. Apita, marca, expulsa, pega o avião e vai embora. E essa preservação se dá também para a ponta de baixo. Respeito por cara, mas colocar, seja árbitro FIFA, árbitro de Marte, árbitro de Plutão. Por que não trazer árbitro argentino? Uruguai, argentino agora. O Brasil já fez isso muitas vezes. Por que não? O cara teve um erro grave num Flamengo e Palmeiras. O time que está disputando o título contra o Flamengo é o Palmeiras, Bruno. É muita infelicidade da CBF. Ainda mais num país que é cheio de teorias da conspiração, né? Aqui qualquer coisa é motivo para teorias conspiratórias e dirigentes que adoram, e dirigentes e treinadores que adoram criar teorias. Eu tenho certeza que os dirigentes e treinadores gostam que a arbitragem seja ruim, porque aí você sempre vai ter desculpa para colocar. Eu acho que se fizer, não, vamos melhorar a arbitragem, vamos fazer uma votação, a maioria é capaz, se for voto secreto, votar contra. Não, deixa ruim mesmo, porque é melhor. Deixa ruim porque aí tem desculpa para reclamar depois. Então, assim, eles vão se expor. Mas se fosse qualquer outro e acontecesse um erro também, ia ser um escândalo, né? Então, ok. É o que tem, a arbitragem é ruim. O Ramon Abate-Abel é árbitro FIFA, eu acho ele um árbitro ruim. Eu acho que ele é fraco. Tem algum bom? É difícil. Eu acho que o menos ruim é o Rafael Klaus mesmo. Mas é ruim. É difícil, viu? Não é fácil. Tem alguns FIFA que, assim, o Ramon Abate-Abel, até agora, sempre que eu vi, eu não gostei. O Zanovelli, que virou FIFA também, eu acho FIFA, bem ruim. Bruno, já não é mais Wagner Magalhães. Né? Não é. O distintivo FIFA não é mais sinal de excelência. Ele já foi sinal de excelência? Eu não sei mesmo, já foi? Não, teve um momento que era, digamos assim, era tipo liturgia. Né? O cara tem o FIFA, é visto com outra maneira, é respeitado de outra maneira. Isso era mais ou menos assim. Agora, depois de um tempo para cá, degringolou. Quem escolhe não quer mais deixar o seu estado sem alguém com distintivo FIFA. Então eles indicam, entre aspas, qualquer um. E é muito pelo estado mais mesmo. Simpático, aquele que tem mais intimidade com a cartolagem daquela região, e indica. Então, atenção, a cidade de Nogueirópolis tem um árbitro FIFA. É isso. Mas isso não significa mais excelência no Brasil. E até na Premier League a coisa anda feia. É isso. Então, enfim, o momento é muito ruim. Mas para essa reta final, eu importaria para alguns jogos árbitros aqui da vizinhança. Não que isso também seja um atestado de qualidade, uma garantia de qualidade. Vide Javier Castrilli. Mas, pelo menos, é uma tentativa de afastar um pouco essas teorias da conspiração. A teoria da conspiração e o torcedor tem direito. O torcedor tem direito, se ele tem. Mas ele já sonha com teoria da conspiração. É lógico, todo torcedor fica nessa, o clube mesmo, todo time que perde já quer achar um erro de arbitragem. O torcedor também. O torcedor fica, o cara não marcou aquele pênalti do Rios no Everton Ribeiro. Palmeiras tá brigando pelo título com o Flamengo e botam o mesmo cara pra pitar Flamengo e Atlético Mineiro. Culpa é da CBF, a culpa, é o que eu falo, a culpa não é do torcedor de fazer teoria da conspiração. Botafogo... A culpa é da CBF de abrir espaço pro torcedor criar. O Botafogo faz 3-1 no Palmeiras, aos 37 do segundo tempo, tem um pênalti para fazer o 4-1. Aí o sujeito vai lá e perde o pênalti. Se ele faz o pênalti, o Botafogo teria 3 a mais e o Palmeiras 3 a menos. Não se falaria de, arbitragem. E não teria dossiê do João Textor. Aí a casa do Botafogo cai e aparece o dossiê. É assim que as coisas funcionam, né? A gente tem aí um Flamengo que vai enfrentar o Atlético Mineiro e se não vencer o Atlético Mineiro, tá fora. Aí não é mais campeão brasileiro. O Flamengo é um time que, para ele sonhar com o título, ele tem que ganhar os 3 jogos. Porque o Palmeiras vai ganhar do América Mineiro
em casa, que já foi rebaixado. Palmeiras vai ganhar do Fluminense. Beleza, não... Que o Fluminense... Eu nem vou trabalhar então nesse jogo. Então tá, então quer apostar ganhou, comigo? então. Eu aposto 500, eu te dou 500, você me dá 300, quer? Eu já propus um monte de aposta. Você quer ou não, seu frouxo? Você afrouxou. Você arregou. Você viu como ele é frouxo? Sabe por quê? Vai crescer Eu te propus um monte de aposta e você negou fogo. Você tá precisando de feno grego lá pra aposta. Porque você nega fogo, então. Então, você quem aqui tem dúvida que o Palmeiras vai ganhar do América Mineiro e do Fluminense? O América do Fluminense em casa já rebaixado. O Fluminense em casa e o Fluminense já falou que vai poupar todo mundo pro Mundial e também não briga por nada mais e não vai querer ajudar o Flamengo. O jogo que o Palmeiras pode perder ponto é contra o Cruzeiro. Só que o Palmeiras, se ele perder ponto pro Cruzeiro, o Flamengo tem que ganhar tudo pra ser campeão mesmo assim. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Porém, eu também. Mas ainda não ganhou esse jogo, mas tem que jogar. Mas então, mas o Flamengo tem que ganhar do Atlético Mineiro se ele ainda quer ser campeão brasileiro, Bruno. Sim. Se ele não ganhar, o Flamengo tá fora. Acabou. E o campeão pra mim já é o Palmeiras. Ou eu tô exagerando? Não, eu acho que a tendência é essa, mas não acho que seja assim uma coisa tão clara assim. O Palmeiras ele não tá jogando tão bem assim para ter uma confiança tão grande. Isso. Acho que o normal é que ele ganha acho que ele é favorito nos 3 jogos que ele vai fazer. Contra o América, o Fluminense e contra o Cruzeiro também ele é favorito. Mas, sim, o Palmeiras ele não tem feito grandes partidas. Ele tá conseguindo resultados. É um time assim com uma resiliência absurda, uma confiança muito grande. Isso tem muito no Palmeiras. O jogo Fortaleza era um jogo para perder. Pelo que foi o jogo, 1 a menos, jogando mal, era para perder. Ele vai buscar porque ele tem essa confiança, assim, de que, não, nós vamos lá e nós vamos conseguir. O Botafogo foi um absurdo aquilo, era para perder também. E conseguiu ganhar. Ele buscou aí 4 pontos que dentro do normal seria 0. E ele conseguiu, muito por essa confiança. Então, acho que o Palmeiras, ele é o favorito, acho que ele pode ganhar os 3 jogos, o mais normal é isso, mas não tá, assim, não é você vê o jogo do Palmeiras, não é, assim, um futebol que você fala, não, ele vai passar por cima de todo mundo. Já teve, ano passado era isso. Ano passado você tinha confiança, o Palmeiras vai ganhar. E normalmente ele ganhava. Esse ano, ok, mais ou menos. Ele ainda é um time que perde muito pouco, perde mais do que perdia. Ele chegou a perder 4 jogos seguidos há pouco tempo, não faz tanto tempo assim nesse campeonato. Ano passado então não é um time 7 o ano inteiro. É o ano inteiro. Então é favorito, mas não tá jogando tanta bola assim para ter a certeza. Ele vai ganhar os 3 e pronto. Vander. Eu acho isso. Acho que o Palmeiras é favorito, mas antes do jogo começar, antes da bola rolar. A gente fala muito isso aqui. Esse campeonato tem tido resultados improváveis. Abordando a situação apertadíssima do Corinthians, que já foi destacada aqui. Quantas pessoas apostaram no Corinthians naquele jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre? Ninguém. Ninguém, né? Ninguém. E o Corinthians ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Se o Corinthians tivesse perdido aquele jogo, ele teria 3 pontos a menos. Como é que estaria a situação dele, Piperno? Com 3 pontos a menos. Estaria aí nossa mãe. No poço. Estaria na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. Então, e não foi só isso. Empates que foram resultados improváveis aconteceram, né? Então, o tropeço foi a grande estrela do campeonato, especialmente nas últimas rodadas. Tropeços quando a maioria entendia que o time não tropeçaria. Então, mas antes da bola rolar, vocês têm razão. O Palmeiras é favoritíssimo nos jogos que tem pela frente. Agora, a gente fala do Flamengo, tem que falar do Palmeiras também, que pra mim já é praticamente campeão brasileiro. Acho muito favorito. Acho dificílimo o Palmeiras perder ponto nesses últimos 3 jogos. América Mineiro e Fluminense, como eu já falei, pra mim certa vitória. E o risco é contra o Cruzeiro. Mas o jogo do Cruzeiro de ontem, ele é positivo pro Palmeiras. Porque se o Cruzeiro vence mais uma, ele fica praticamente fora do rebaixamento. E vendo a tabela aqui do Brasileirão, eu vou botar aqui agora na tabela do Brasileirão para ver o próximo jogo do Cruzeiro. É contra o Atlético Paranaense no Mineirão. É um jogo difícil. Não é fácil, mas se o Cruzeiro ganha do Atlético Paranaense, ele já está praticamente fora do rebaixamento. Aí o Palmeiras pega o América Mineiro já rebaixado em casa. Fluminense não querendo nada também em casa. E o Cruzeiro, pode ser que ele já enfrente o Cruzeiro livre do rebaixamento. Aí que fica mais fácil ainda o caminho. É muito difícil o Palmeiras perder ponto. Contra o América Mineiro não vai perder. A gente sabe, claro, a gente é do meio da bola.
vai ter mala branca aí. Vai ter. O Flamengo sabe que o América Mineiro precisa de dinheiro. O América Mineiro vai estar rebaixado, já vai ganhar menos dinheiro de transmissão. O América Mineiro vendeu 2 mandos de campo aí, ó, um deles pro Flamengo, porque precisa de dinheiro e já tá rebaixado. E a gente sabe que no futebol tem a mala branca. Pode ser aquela oferta gigante, ó, pros jogadores do América Mineiro, ó, galerinha. Tem aqui essa malinha branca, faz de tudo. Mas mesmo o América Mineiro dando tudo, ele já foi rebaixado. Então ele pode dar a vida que o Palmeiras vai ser favorito. O Fipé não vai falar, mas eu só queria que nessa história de reta final, pacotes de dinheiro, também para quem está na frente. Claro. 20%, pelo menos é a informação que foi dada. 20%, o campeão vai receber 50 milhões. 20% desses 50 milhões, o Flamengo está prometendo para o seu elenco. São 10 milhões. Veja a mala branca oficial para o time que é bom, está brigando pelo título, né, Bruno? Quase para os titulares. Eu sei que esse não é o número, mas mais ou menos 1 milhão para cada titular. Se o Flamengo for campeão. 20% na premiação. É mala branca? É mala branca, oficial, dentro do clube, incentivo, bônus. Você coloca o nome que você quiser. Mas é um incentivo que chega, ainda mais. Claro, mas não tem incentivo maior do que o título. Eu sei disso. Mas o chequinho ninguém dá as costas. Né? Claro, principalmente na situação que está o América Mineiro. É isso aí. Mas o Palmeiras, a tendência é atropelar o América ganhando até 2 bilhões de dólares do príncipe da Arábia Saudita, Bruno Prado. Isso. Pô, mas é verdade. Pode oferecer um avião para cada jogador. Eles são piores que o time do Palmeiras. O normal é o Palmeiras ganhar com grana, qualquer coisa. Tenta complicar. Eu sei que não tem chance. Quando o time é muito superior, você pode dar o que você quiser. Né? Mas pode complicar. Agora que existe a verdade no futebol do incentivo nesse momento final, mandado por clubes que têm interesse em resultados, para que aquele time ganhe, se esforce para complicar a vida do competidor, daquele que está brigando por alguma coisa, a gente sabe que isso existe. Provar é uma outra conversa, mas no mundo real existe. Fala um negócio do mundo real da bola. Série B agora, o ABC desabou, caiu com um monte de rodada de antecipação. Aí no finalzinho do campeonato, última rodada agora, ele vai jogar contra o Vila Nova, que entra em campo dependendo só daquele jogo para subir. O que acontece? O ABC, que não ganhava de ninguém, ganha. Na rodada anterior, ele jogou em Campinas contra o Guarani, que ainda tinha lá uma chance. O que aconteceu? Ganhou. Na antepenúltima rodada, ele pegou o Juventude, que estava na briga, aliás, terminou agora como vice-campeão, mas garantindo seu acesso na última rodada. O que aconteceu? Empatou com o Juventude. Ou seja, um time que já tinha sido rebaixado, que não tinha mais nada o que fazer, arranjou uma confusão. Ele fez 7 pontos em 3 jogos. Segundo a teoria de pilhado, deve ter rolado mala para todo lado, ok. O senador goiano, Cajuru. Então, exato. Foi a loucura. Foi a loucura. Exatamente. Xingando a ABC. Porque... E também foi bem grosseiro com o funcionário dele outro dia, xingando o funcionário no ar lá. Também vale deixar isso claro. Mas assim, o futebol tem isso. Esse tipo de, digamos, né, de incentivo, apoio, ele faz milagres. É verdade. E o Fluminense já deixou claro que vai jogar com todo o time reserva. Tá? Tem até uma fotinho que o Vanderlei mandou aí pro Kaique, se ele puder botar, que a torcida do Fluminense já tá viralizando aí nas redes sociais, do time do Fluminense que vai enfrentar o Palmeiras. Gente, é óbvio e não é errado, não. Olha aí. Aí o time do Fluminense que vai enfrentar o Palmeiras. Tá aí, ó. É esse aí, Fluminense já escalado pra enfrentar o Palmeiras. E eu repito, o Fluminense não tem obrigação nenhuma de querer ganhar do Palmeiras. Mas vai jogar, vai prejudicar o Flamengo? Pode. Tá no campeonato, é a rivalidade. Fluminense não é obrigado. E o Diniz já até inventou desculpa pra poupar, grama sintética. Vai com todo o time reserva, por quê? Porque só tá pensando no Mundial, e tem razão no que tá fazendo, e porque não quer ajudar o Flamengo, e tem razão também.
Isso é rivalidade, essa é a graça do futebol. Culpa do Flamengo não ter tido vergonha na cara antes e não ter dado tudo antes quando estava o Sampaoli. E o Fluminense vai com todo o time reserva, Bruninho. Ou seja, vitória contra o América Mineiro, vitória contra o Fluminense, é bem provável desse Palmeiras. O Palmeiras é favorito nos jogos e, como eu falei também, para mim é favorito contra o Cruzeiro. Ele é o favorito para ganhar o campeonato. O Fluminense tem o planejamento dele, o Fluminense vai jogar Mundial de Clubes e o Palmeiras tem que fazer a sua parte, né? O Palmeiras, ele tem ido sempre ali no limite, tem alguns desfalques pro jogo de amanhã, mas é um time, claro que muito mais forte que o América, né? Não joga o Gomes, não joga o Mike, o Abel vai ter que modificar, o Luan tá machucado, né? Seu Abel no banco? O Abel e o João Martins, os dois estão suspensos, né? Eu acho que ele não vai sair dos 3 zagueiros, mesmo que não use um zagueiro, porque ele tem o Murilo, ele tem o Naves, e ele pode segurar o Marcos Rocha e colocar o Garcia de ala, ou pode colocar um dos laterais esquerdos para fazer o trio ali, ou o Piquerez ou o Vanderlei, e o outro, né, como ala. Eu acho que ele não vai modificar o sistema que ele tem utilizado. Palmeiras é favorito nos 3 jogos. Agora tem que fazer a sua parte, tem que fazer no campo a sua parte. O empate com Fortaleza, se pensar na disputa com o Flamengo, não foi ruim, né? Era uma coisa que a gente já falava aqui, né? Essa questão do saldo de gols, né? Que o Palmeiras, se ele empatasse em pontos com o Flamengo, ele teria essa vantagem, então não é ruim. O Flamengo que tem o jogo mais difícil. Entre os 3 do Palmeiras e os 3 do Flamengo, amanhã o jogo do Flamengo com o Galo é o mais difícil de todos. O Flamengo tem a tabela mais difícil, aí eu concordo com o Bruno. Eu acho que até a tabela de quem tá brigando ali. Cuiabá e São Paulo, né? Tem o Cuiabá em casa, que tem que ganhar também. Se eu for falar que é difícil, é o que eu falar a respeito do Cuiabá. Tá bom, se o time que tá brigando pelo título não ganha do Cuiabá em casa, não tem que ser campeão. E aí tem o São Paulo. O São Paulo sempre dá dor de cabeça pro Flamengo. Sempre o São Paulo dá dor de cabeça pro Flamengo. Pode ser também que o São Paulo não queira ajudar o Palmeiras. Que aí tem esse negócio da rivalidade também. Pode ser também. Mas o negócio, Piperno, é que o Palmeiras é o único que só depende dele. E tem jogos bons, tem uma tabela boa. Dificilmente o Palmeiras perde o título. Não, e assim, a gente falou isso na semana passada. Se o Cruzeiro depender do jogo contra o Palmeiras para escapar, é uma coisa. Se o Cruzeiro escapar antes, lindo pro Palmeiras, até porque vai ser um jogo sem torcida, né? Então, é claro que tendo esse jogo, nessa situação pro final, é muito melhor, por exemplo, você pegar um outro time aí que tá... O Vasco, por exemplo, ele vai ter na reta final Grêmio e Bragantino, 2 times que provavelmente estarão lutando por vaga direta na Copa Libertadores. Então, é óbvio que isso é um componente que deve dificultar as coisas para o Vasco. O Palmeiras vai depender da ambição do Cruzeiro para esse último jogo. Se o Cruzeiro tiver precisando de pontuar para não cair, é uma coisa. Se o Cruzeiro tiver com a vida resolvida, aí tranquilo. É muito difícil. E o Botafogo, tá? Deixando claro... o jornal O Globo fez um levantamento que mostra que dos números do Botafogo, tá? Ele estaria a uma vitória do título. O Botafogo estaria a uma vitória do título se não tivesse sofrido gols após os 40 minutos do segundo tempo. Olha como esse Botafogo sofreu gols no minuto final, sofreu gols levando a virada. Se tem um time que não merece esse título brasileiro, é o Botafogo. Porque o Botafogo ele teve 15 pontos de vantagem para o vice-líder. Ele conseguiu entregar esse campeonato brasileiro, Vanderlei Nogueira. Olha, não merece, na minha visão, até a página 3, né? Porque vamos admitir que ele consiga o título. Claro. Na remotíssima possibilidade de conseguir o título. Tá certo? É Netflix perfeito. Tá certo? Olha, a vantagem era tão grande que a gente achou que tinha que dar eu sou torcedor do Botafogo nesse momento, achou que tinha que dar um toque de emoção no campeonato. Então, eu tentei mostrar que eu estava numa decadência total e no finalzinho pumba! E aí, ergue o troféu. Então, é esse negócio. Se ganhar, porque teve méritos para ganhar. Os outros é que foram incompetentes, que não aproveitaram a queda para valer do Botafogo.
Agora, ele está numa situação muito apertada, sem dúvida, e também pode passar para a história, né, do Campeonato Brasileiro. Nunca um clube teve tanta vantagem e depois pulou do abismo, né? Bruninho. O Botafogo, ele abusou ali do direito de errar, de perder jogos ganhos. Do direito de ser frouxo. É uma coisa... Sim, quando começou o campeonato, ele faz um primeiro turno absurdo que eu jamais imaginaria que pudesse fazer. E depois o que ele faz no segundo turno também é absurdo pro outro lado, né? A derrota pro Palmeiras, a derrota pro Grêmio, o empate agora com o Santos, o Botafogo, derrota pro Cuiabá em casa. Então o Botafogo, ele fez de tudo, né? A campanha no primeiro turno era tão sensacional que ainda fazendo tanta bobagem no segundo turno, ele ainda tá 1 ponto do líder. Não vai brigar porque tá com a seta tá apontando lá para baixo, não vai brigar, mas ele tá 1 ponto do líder. Olha o primeiro turno que ele fez, que absurdo. Depois de tanta bobagem, ele ainda tá com 62 contra 63. Sim. Mas é impressionante o que o Botafogo fez nesse campeonato, para cima e para baixo. O primeiro turno impressionante, positivo, e o segundo negativo também, na mesma proporção, assim, absurdo. E eu leio o chat, tá? Leio a galera xingando, leio a galera brincando, e eu gosto inclusive. E teve uma boa demais, hein? Adivinha quem pode prejudicar o Flamengo pra ajudar o Palmeiras? Quem? Adivinha? Quem pode prejudicar o Flamengo e ajudar o Palmeiras? O Felipão pode. Deivinho! É verdade, do Cuiabá. Deivinho! O autor do gol da final da Libertadores. Isso seria divertido. O Daverson vai enfrentar o Flamengo pelo Cuiabá no Maracanã, hein? Viu como eu leio o chat? E a galera mandou aqui e eu trouxe essa informação. A gente vai para um break. O Pipero tá falando que seria lindo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Quem trouxe isso aqui foi o Diego Ribeiro, hein? Dando crédito. Vou falar. O Deivinho pode de novo ser carrasco do Flamengo. Imagina. O que você quer falar? O que você tá vendo ali, Vian Weber, ali no Eu tô cumprimentando o Márcio Reis, que tá noivo. É isso, só isso. Tá cumprimentando? Tá noivo. Eu sou a favor do amor. Eu também. Eu vou casar nesse fim de semana, inclusive. Nada mais justo. Entendeu? Finalmente. Entendeu? Finalmente. Entendeu? Eu vou passar da direita pra esquerda, ó. Ah, é? Ó, pá. Vai passar pra esquerda? Ó, Não. Da mão direita pra mão esquerda, só. Se bobear, eu vou manter a aliança na direita, hein? Vou manter a aliança na direita. Aí o Bruno Prado fez uma observação pertinente. Eu acho que eu vou ser o único casado do mundo que vou manter a aliança na direita. Direita! Esquerda, não. Não acredito. O amor pela Lívia é maior. Pela Lívia Weber passa por cima de tudo. Mas você foi bem, Bruno. Você falou, vou passar da direita pra esquerda. Falei, o que é isso? Você foi que bem. Ele tá acontecendo com o pilhado? Isso aí. Não, isso não. Ou então troca. Isso jamais. Isso jamais. Aqui cada um tem sua posição. É isso aí. E eu reconheço. É isso aí. E eu não fico fazendo miguezinho, médiazinha, não. Sou de direita mesmo e azar. Gosta do meu trabalho, gosta, não gosta. Azar. Sou de direita. Mas a aliança vai pra mão esquerda. Faz parte da liturgia, né? Faz parte da liturgia. Acho que tava na hora. Agora, você não tem que achar nada. Você não tem que achar se tava na hora ou não tava na hora. Eu tenho acompanhado esse romance. Então eu me sinto no direito de ser um analista romântico desse caso. Tava na hora, tava enrolando demais e agora, finalmente, o enlace. Um enlace. Foi laçado. Enlace. O cavalo árabe, porque é árabe, Asmar é árabe, não sei se você sabe. É árabe. É árabe. O cavalo árabe foi laçado por uma amazona. O coração foi tocado, é diferente. Gaúcha. O coração foi tocado. Eu sou isso, eu sou aquele, não sei o que, não sei o que. Lá igual o Márcio Reis. Isso, que aí chegou. Pá! Pum. Desmanchou. Desmancha rápido. Desmancha. O coração desmanchou todo aquele brutão. Não, bruto.